Santo é o seu nome. Sal da igreja, capaz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus lindo. Vou confessar para os irmãos que Deus vinha falando comigo numa palavra. E quando foi hoje o Senhor falou para mim: não vai ser mais isso. Esqueça tudo e vai para outro lugar. E eu falei: amém, Senhor. Senhor que manda. Então, primeira vez que eu vou ministrar sem colinha. Não tem colinha. Vou ministrar uma palavra que o Senhor me entregou hoje. Então, quer dizer, está fresquinha. E eu creio que Deus vai falar com cada um de nós. Amém? Antes de eu ministrar, eu gostaria de fazer uma oração. Para que o Senhor venha me usar conforme o querer dEle e a vontade dEle. Que eu venha verdadeiramente ser instrumento nas mãos dEle. Porque se não for para agradar o nome dEle, é tudo em vão. Se não for para que o nome dEle venha a ser engrandecido nessa noite, é tudo em vão. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus santo e poderoso, venha, meu Pai, me trazer à memória tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Que verdadeiramente, meu Pai, venha ter corações quebrantados aqui nessa noite para receber a Tua palavra. Deus santo e poderoso, que essa palavra venha ser gravada na tábua do nosso coração. E que verdadeiramente, meu Pai, o Teu nome venha a ser engrandecido, o Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser exaltado. E que feridas nessa noite, irebe, cantará, venha a ser cicatrizado. Oh Deus santo e poderoso, meu Pai, eu venho abrindo, meu Pai, cada ferida, mexendo, porque eu sei que o Senhor tem cura aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor tem, meu Pai, cicatrizes, meu Pai, para memorizar na nossa mente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Eu vou estar fazendo uma introdução rapidinho, só para mim poder entrar na palavra. Quem assistiu meu vídeo viu que eu falei de palavras, né? Que muitas vezes palavras são lançadas em nossas vidas e isso nos bloqueia. E para quem não assistiu, eu falei que o meu pai, quando eu tinha entre 9 e 11 anos, meu pai me lançou uma palavra que eu seria mãe, mas eu teria um filho de cada pai. E porque a minha mãe era assim. Então, pela criação que eu tive, ele achou que eu também seria assim. Isso me causou um bloqueio e eu falei: não, pai, eu não vou gerar, eu não vou ter filhos. E eu recebi uma promessa que eu teria filhos, que eu iria gerar. E eu vim a perder esta criança, que hoje teria 13 anos. E naquele momento, foi a primeira vez que eu me senti indefesa. Porque por minha mãe sempre trabalhar muito cedo e eu ter que cuidar dos meus irmãos, eu sempre fui muito madura. Eu sempre encarei as coisas de peito aberto, sem medo. E foi a primeira vez que eu me senti indefesa. E eu lembro que minha família, eles são muito secos. Eles não são de falar eu te amo. Eles não são de abraçar. A minha família é bem seca. Resultado, por isso que eu sou assim. E aí eu lembro que nesse dia eu fui ficar internada. E minha mãe, quando eu estava saindo na cadeira de rodas assim, eu fui fazer a coletagem. Aí minha mãe falou: Di, vai ficar tudo bem. Eu te amo, filha. E desde que eu me entendo por gente, foi a primeira vez que eu lembro da minha mãe me falando eu te amo. E aí eu comecei a entender que tinha propósito de Deus naquilo. A palavra diz assim, ó, que tudo na nossa vida é permissão de Deus. Tudo. E desde que eu levantei a mão e aceitei Jesus, eu sabia que Ele teria o controle da minha vida. E aí eu fiquei internada. E aí quando eu estava lá internada, eu comecei a questionar Deus. Eu falei: Senhor, eu nem tinha vontade de ser mãe. Eu nem tinha vontade de gerar. Por que o Senhor fez eu gerar e eu perder? Para que isso? E aí o Senhor começou a falar comigo. E aí agora eu começo. Minha palavra até saiu. Em Jó 1:20. Jó 1:20. Diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e raspou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra.
em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jó 2:9 diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitares o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O que o Senhor falou comigo através dessa palavra? Que eu naquele momento, eu questionei a Deus, mas eu sabia o meu papel. Eu sabia que eu fui chamada para ser adoradora. Eu sabia que independente da dificuldade, eu tinha um Deus que cuidava de mim. E eu lembro que eu saí do hospital, quando eu recebi alta, e no outro dia eu estava na igreja. E eu adorei a Deus como eu nunca adorei antes. Eu glorifiquei a Deus como eu nunca glorifiquei antes. Estava doendo, mas eu sabia quem cuidava de mim. E aí começou a vir uns levantes. Porque todo mundo vai falar que Deus esqueceu de você. Ah, cadê seu Deus que você está passando por isso? Onde está Deus que você está passando por isso? Você não louva? Você não busca? Por que você está passando por isso? E levantou vidas que falaram isso para mim. E naquele momento eu falei: Senhor, se for da tua vontade que eu gere, que eu venha gerar. E com 3 meses eu engravidei de novo. Essa gestação durou 4 meses. E eu abortei de novo. Quando eu abortei, eu tive que fazer não podia mais somente fazer coletagem, porque o feto já tinha osso. E quando tem osso, se fizer a coletagem, pode rasgar o útero. E aí eu tive que ter um parto. Foi 36 horas de trabalho de parto. Eu tive 36 horas de trabalho de parto. E eu lembro que quando o feto nasceu, a enfermeira falou assim para mim: você não pode levantar agora, porque você pode ter uma hemorragia. E elas saíram do quarto. E elas deixaram o feto dentro de um saquinho, na mesa onde estava meu prontuário. E eu lembro que eu levantei da mesa sangrando, eu levantei da cama sangrando e o sangue pingando assim. E eu fui lá e olhei o feto. E ele estava assim. Eu olhei aquele feto e falei: Senhor, se o Senhor quiser, ele pode reviver. Só que era um feto de 4 meses. A probabilidade de sobreviver era nula. E ali eu voltei para a cama chorando. Recebi alta no dia seguinte. E no culto seguinte eu estava na igreja. Passou mais 3 meses, eu engravidei de novo. E eu abortei de novo. E aí eu comecei a ouvir de pessoas bem próximas assim: você não pode gerar, você tem problema. E aí eu, calada comigo, eu só falava em pensamento: Senhor, me dá um filho, me deixa gerar. E eu lembro que as minhas orações sempre foi essa: Senhor, me dá um filho, me deixa gerar. E com 4 meses eu engravidei de novo. E o médico falou assim para mim: pode ser o feto mais forte, não vai sobreviver. E cada mês que eu ia fazer a ultrassom, tinha um problema. O seu cordão umbilical não foi gerado direito pela quantidade de aborto. E o neném não está recebendo todo o alimento. Ele vai morrer. E eu falava assim: se for da vontade de Deus, ele vai sobreviver. E eu lembro que nesse momento a igreja me ajudou em oração. E a igreja falava: não, vai sobreviver. Vai sobreviver. E eu lembro que eu fui fazer a ultrassom, que foi a ultrassom de descobrir o sexo do neném. E o médico falou assim: filha, fique em paz. Se você confia em Deus, entrega na mão de Deus e essa criança vai vingar. O médico falou isso para mim. E
Aí eu continuei minha gestação. Depois de tantas frustrações, todos nós somos assim. Depois de tantas frustrações, nós começamos a não acreditar mais. A nossa fé fica abalada. Eu já tinha tido 3 abortos. Então eu não colocava mais fé. Eu falava, Senhor, se for da tua vontade, vai vingar. Se não for, amém. A única coisa que eu pedia para o Senhor, não deixa eu sofrer tudo de novo. E eu lembro que quando eu tive o aborto, que eu fiquei 36 horas em parto, em trabalho de parto, depois que você sai do trabalho de parto, você vai para uma salinha de observação, onde tem várias mulheres que ganham neném. E eu fiquei naquela salinha, e as mulheres tudo reclamando. Ai, que eu estou morrendo de sede. Ai, que eu estou morrendo de fome. Ai, que eu estou não sei quantas horas sem comer. Ai, que não sei o que lá. E eu no meu cantinho eu falava, e você tem seu filho e eu não. As mulheres tudo reclamando e eu pensando, mas você está com a sua bênção. Eu não. Eu passei por tudo isso e não estou com a minha bênção. E aí ali eu comecei um processo com o Senhor. Porque quando o anjo apareceu para Abraão e falou que ele teria um filho, a mulher dele estava escondida e riu. Ela riu da promessa. Ela debochou da promessa. Diferente de Ana. O que Ana fez? Ana clamou, Senhor, me deixa gerar. Deixa eu dar a luz, Pai. Por favor, Senhor, eu só quero um filho. E naquele momento, eu falei, Senhor, eu estou passando por tudo isso. Porque eu comecei a questionar, eu falei, por que quem aborta não pode ficar numa sala separada das mulheres que teve filho? Porque quem está naquela sala vê os neném chegando. Quem está naquela sala vê as mães amamentando. E eu comecei a questionar, eu falei, nossa, que injusto. A mulher acabou de perder um filho. Está no momento mais sofrido da vida dela. E ela tem que ver outras mulheres recebendo milagre. Porque vida é milagre. E eu comecei a questionar isso. E eu lembro que eu fui embora. E aí eu parei de acreditar nisso. Mas eu falava, Senhor, eu ainda vou gerar. Eu tenho que mostrar para o mundo que o meu Deus vai fazer eu gerar. E aí eu gerei. E aí teve o Pedro, meu filho mais velho, que hoje vai fazer 11 anos. E eu lembro que até os 4 meses de gestação, eu falava assim para o meu marido, não vamos colocar expectativa. Porque se a gente não colocar expectativa, a gente não vai se machucar. Se ele vir a falecer, nós já estamos brindados. E aí eu falava isso para o meu marido. E aí depois dessa ultrassom que eu fiz, que eu descobri o sexo do bebê, aí eu ainda falei, aí eu falei pro meu marido, é um homem, você escolhe o nome. Aí ele falou, vou colocar o nome de Pedro. Aí eu falei, pedra, rocha. E aí o Pedro nasceu. Nasceu bem pequeno. Por causa que, como eu tinha esse buraquinho no meu cordão umbilical, não ia todo o alimento para ele. Ele nasceu pequeno. Mas pense na maior alegria da minha vida, quando eu saí daquela sala com meu filho no braço. E o inacreditável nisso é que há 11 anos atrás, quando eu passei por esse processo, não tinha ninguém próximo a mim que ou já tinha passado por esse processo ou estava no mesmo processo que eu. Não tinha ninguém que eu conhecia. E depois de muito tempo eu comecei a entender. Eu falei, Senhor, você vai começar a colocar pessoas no meu caminho que passem por esse processo. E realmente, o que mais teve foi pessoas que passou por esse processo próximo a mim. E aí o Pedro nasceu. Quando o Pedro nasceu, eu fui apresentar ele. E eu lembro que ele ainda era muito pequeno. Porque geralmente as mães que têm filho que nasce fora do peso, eles só podem dar alta acima de 2 quilos, né? De 2 quilos ou acima. E o Pedro não tinha 2 quilos. E o médico falou, mãezinha, você vai receber alta, e ele não. Eu falei, não vou largar meu filho. Não, mãe, você tem que deixar ele aqui, ele não pode sair enquanto ele não alcançar os 2 quilos. Aí eu falei para ele, meu filho não vai sair de perto de mim. Eu não deixo o meu filho aqui.
Ele falou, então, mãe, você vai ter que assinar um termo que a responsabilidade é toda sua. Eu falei, sem problema, eu vou assinar um termo, mas meu filho vai embora comigo. E eu assinei esse termo, e o Pedro veio embora comigo. Graças a Deus, sempre ganhou peso, nunca teve problema. Foi que foi, porque eu sabia quem tinha me entregado. E eu lembro que a médica que falou para mim assim, não vai vingar, pode ser o feto mais forte que for, não vai vingar, foi a médica que teve que fazer meu parto. Ela com certeza vai saber que é a doutora Viviane. Ela fez meu parto e o Pedro vingou. E eu tinha certeza que ali o Pedro vingou porque eu tinha muita fé. Eu sempre fui inabalável com a minha fé. Eu sempre entendi que se Deus não estivesse comigo, era tudo em vão. Eu sempre entendi isso. É fácil? Não é fácil. Se manter firme é fácil? Não, não é fácil. Por eu ser muito nova, quando eu tive o Pedro, eu tinha 21 anos. E foi a partir do nascimento do Pedro que eu comecei uma vida espiritual. Que eu posso falar, foi do nascimento do Pedro que eu comecei a trabalhar a minha fé. Porque antes do Pedro eu era um crente que ficava indo e voltando. Eu ficava um tempo na igreja, saía fora. Ficava um tempo na igreja, saía fora. E foi naquele momento com Pedro que a minha fé ficou inabalável. E eu lembro que um ano antes de eu ter o Pedro, antes de eu começar esse processo de aborto, eu lembro que eu e meu esposo tinha se separado um ano. E depois de um ano a gente voltou. E aí nesse ano eu estava afastada da igreja. E quando a gente voltou, eu falei para ele assim, eu falei, eu estou feliz de ter voltado com você, mas eu estou com um vazio dentro de mim. Está alguma coisa me faltando. E eu falei para ele, eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu tenho um vazio que só o Pai vai conseguir preencher. E eu sabia que, mesmo eu tendo voltado com ele, eu estava feliz e que a gente iria ficar um tempo junto. Mas eu sabia que se o Pai não fosse o alicerce da nossa casa, não iria dar certo. Eu era conhecedora da palavra. Eu sabia que se a palavra não fosse o alicerce da minha casa, não iria dar certo. E eu comecei a falar para ele, eu preciso voltar para a casa do Pai. Aí ele falou para mim assim, se isso é o que vai te fazer feliz, volta. E eu lembro que eu voltei. E ali eu comecei todo esse processo. Para você passar por um processo, você tem que ter alguma coisa que te firme. E por eu ser conhecedora da palavra, eu sempre tenho uma palavra que me firma muito. Que está em Salmos 73, 26, que diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. E naquele momento eu decidi voltar aos caminhos do Senhor. E naquele momento Deus começou a se trabalhar na minha vida. Depois de 3 anos, eu engravidei de novo. E naquele momento, eu comecei a falar para o meu marido assim, amor, não bota fé nessa gravidez porque vai morrer. E eu lembro que, tipo assim, eu não deixava ele alisar minha barriga. A gente não tinha apego naquela gestação. E eu lembro que eu cheguei a 5 meses de gravidez. E com 5 meses, era certo que o feto vingaria, porque eu perdi sempre com 4. E aí eu falava para ele, amor, não se apega, porque na hora do parto vai morrer. E eu lembro que muitas vezes eu falei isso para ele. E a criança era saudável. Eu ia fazer ultrassom, tudo saudável, tudo perfeito. E aí nasceu meu filho do meio, o Rafael. Quando o Rafa nasceu, pense numa criança bonita. Não é porque é meu filho não, porque toda mãe fala que o filho é bonito. Gente, o Pedro não nasceu bonito, o Pedro nasceu parecendo um ratinho. Vamos, sincera, né? Vamos ser sincera. Vamos ser sincera. Estou em cima do altar, eu não vou mentir. O Pedro nasceu muito miúdo. As roupas eram RN, ficava enorme nele. Nasceu o Rafael. Rafael nasceu enorme.
gordo, forte. Ele nasceu com 3,895 kg. 51 centímetros. E o Rafael nasceu. Todas as enfermeiras da maternidade vinham. É aqui que nasceu o neném bonito? Todas as enfermeiras. Trocava plantão, vinha. É aqui que nasceu o bebê bonito? E ali eu comecei a falar: Senhor, eu duvidei tanto que iria vingar. E o Senhor me surpreendeu. E o Rafa, até hoje, eu tenho mais um filho, que é o meu caçulinha. Mas o Rafael é o meu xodó. Da minha irmã, é o xodó da casa, é ele. Apesar de ter o caçula, que depende mais da gente, mas o xodózinho é o Rafa. E aí o Rafa nasceu. E ali eu comecei a entender que tudo que eu passei era para que eu ajudasse outras vidas. Que tudo que eu passei era para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Ali eu comecei a entender que a partir do momento que eu levanto as minhas mãos e falo que o Senhor é o meu Salvador, o dono da minha vida, ali Ele pode fazer da minha vida o que Ele quiser. Eu estou entregando a minha vida para Ele. Apesar de eu ter o livre-arbítrio, quando você levanta a sua mão, você começa um processo. O Senhor tem que te forjar. E eu comecei a entender tudo isso. Com 6 meses, quando o Rafael estava com 6 meses, eu fui na minha ginecologista e falei assim: doutora, a minha menstruação ainda não veio. Ela falou: é super normal, você ainda está amamentando. Aí eu falei: tá bom. Fui embora da ginecologista. Aí eu saí da ginecologista, quando foi de tarde eu fui fazer compra no Açaí. E no Açaí tem uma farmácia de frente. E tinha um monte de teste de gravidez na promoção. Na época, R$ 4,99. Eu nem sei quanto é hoje. Mas na época estava R$ 4,99. E aí eu falei: R$ 5,00, né? Falei: eu vou comprar um. Comprei um teste. Cheguei em casa, positivo. Aí, primeiro foi aquele: meu Deus, você é mãe de novo. Com 2 dias, eu abortei. Eu descobri e perdi com 2 dias. E aí, naquela época, do meu primeiro aborto para o Rafael, já tinha se passado entre 4 e 5 anos. E aí o processo já era diferente. Dos meus primeiros abortos, quando você abortava, você fazia coletagem. Depois que eu perdi o último, o penúltimo, aí o processo era diferente. Eles te davam um remédio e você ia expelindo em casa. E eu lembro que eu não consegui expelir essa criança. Eu fiquei mais de 15 dias tomando remédio e não consegui expelir a criança dentro de mim. E aí eu fui na igreja e falei para o meu pastor, foi no domingo à noite, e falei para o meu pastor, pastor, eu já estou há 15 dias com a criança dentro de mim e eu não consigo expelir. E aí o meu pastor, com um grupo de irmãs, orou por mim e eu expeli a criança na segunda-feira de manhã. E aí eu falei: pronto, agora já deu, né? Chega, em nome de Jesus, acabou. Mas eu sempre tive... Minha mãe tem 3 filhos. Minhas tias, a maioria tem 3 filhos. Todo mundo da família tem 3 filhos. E eu sempre quis ter família grande. E eu falava... Meu marido falou: 2, tá bom, vamos operar. Eu falei: não, eu quero o 3º. E o negão... Meu marido: não, amor, chega, amor. 2 tá maravilhoso. Eu falei: não, eu quero ser mãe, eu quero o 3º. Falei: eu quero o 3º. E quem manda na casa? Assim, né? A última palavra é sempre do homem, mas é em concordância. Gente, a mulher, infelizmente, a mulher consegue tudo que ela quer. É só ela ter o jeitinho dela. A mulher consegue tudo que ela quer. E meu marido falava: amor, é muita despesa. Em nome de Jesus. Nem faculdade eu vou conseguir pagar mais. Eu vou ter que pagar cursinho. E eu falando: eu quero o 3º. E aí, com 3 anos, quando o Rafael fez 3 anos, eu engravidei do meu caçulinha, o Isaac.
3 meninos. Eu queria muito uma menininha, mas a minha oração sempre foi: Senhor, me dê filhos. Eu nunca pedi filhas. Foi difícil eu entender. Eu sempre falei: Senhor, eu quero um filho, me deixa gerar. Deus deixou eu gerar, só homem. Vou fazer o quê? E aí veio o Isaac, o nosso xodó, é o bebezinho da casa. E aí o médico falou: olha, mãezinha, você já teve 7 abortos, você já teve 7 gestação, 4 abortos e 3 filhos. Vamos operar? Eu falei: vamos operar. Aí eu tive que passar em psicóloga, para ter certeza que era isso que eu queria, que eu não iria me arrepender. Lembrando que os 3 foi tudo cesárea. Que eu não iria me arrepender. Aí a psicóloga pro meu marido: você tem certeza? Ele: lógico, certeza absoluta. Ele quase abraçou a psicóloga. E aí eu operei. Quando eu tive o Isaac, eu já operei. E aí eu falei: não, esse eu quero amamentar até 3 anos. Eu quero curtir meu filho. Com 4 meses eu fiquei internada, com pedra na vesícula. E a pedra na vesícula começou a romper meu pâncreas. E aí meu olho, a bolinha do meu olho começou a ficar verde. E aí meu filho amamentava. Quando eu cheguei na maternidade, quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim para minha mãe: ou ela tá com rubéola, não, com hepatite, ou ela tá com hepatite, ou é fígado. E aí a gente já vai no Google, né? Dá um Google. E aí eu falei: se eu tiver com hepatite, eu contaminei meu filho. Porque ele amamentava. Gente, eu fiquei 15 dias em casa sem conseguir levantar da cama, mas os 15 dias eu amamentei. Eu não comia nada, eu vomitava tudo e eu amamentando. Eu cheguei no hospital parecendo uma caveira. Mas eu queria amamentar meu filho. Quando eu cheguei no hospital, a médica falou: você está amamentando? Eu falei: eu estou amamentando. Ela: mas você está sem condições. Eu falei: mas eu estou amamentando. E eu lembro que nos últimos dias antes de eu internar, eu não aguentava mais ficar sentada para amamentar, porque eu já estava muito fraca. E aí eu ficava deitada, amamentando ele deitada. Mas era o desejo do meu coração, eu queria amamentar meu filho. Seria o último. E aí eu comecei, aí eu fui para o hospital. Cheguei lá, a médica falou: ou é hepatite ou é fígado. E aí eu comecei a falar: meu Deus, se eu estou com hepatite, eu passei para o meu filho. Porque eu estava amamentando. Eu passei para o meu filho. E ali a médica falou: vou pedir uns exames, mas ela vai internar. E quando o médico falou que eu iria internar, a única coisa que eu falei: eu vou poder amamentar? Aí ele falou: nos horários de visita, dependendo dos seus exames, sim. E eu lembro que os 2 primeiros dias, eu falava assim para o meu marido: traz ele, porque eu preciso amamentar. E aí eu fiquei internada, descobriram que era pedra na vesícula. Eu fiquei internada nesse hospital 4 dias. E eles não tinham tratamento para mim lá. Eu precisava fazer um exame. Eu precisava fazer CPRE, que é um tubinho que entra na sua garganta e estoura as pedras. E naquele hospital não fazia. E eu fiquei 4 dias internada lá no corredor. Eu lembro que eles me deram uma salinha de um dos médicos, que era onde eu amamentava, mas eu fiquei no corredor. E meus filhos ficaram com meu marido, com o vizinho, com a minha irmã, com a minha mãe. E ali foi outro processo. Eu fiquei 4 dias do lado de um morador de rua. Gente, eu sempre fui muito, mas muito louca da limpeza. Muito. Eu lembro que eu recebia visita na minha casa, a visita ia embora, eu passava pano em tudo com álcool. Eu limpava a minha casa de manhã e à noite. Eu sempre fui muito louca. E aí, para mim, foi um desafio ficar do lado de um morador de rua. E ali eu comecei a recapitular a minha vida. Eu falei: Senhor, eu me mato tanto limpando, e agora eu tô aqui, jogada. E ali eu comecei a mudar os meus princípios. Ali eu comecei a mudar o que eu colocava em prioridades na minha vida. E eu lembro que
foi uma enfermeira, me atendeu de manhã cedo. E ela aplicou um remédio direto na minha veia, que era um remédio que não podia ser aplicado direto na veia, teria que ser no soro. E ela aplicou direto na minha veia. E de tarde, na troca de plantão, veio um enfermeiro, o nome dele é Gerson, nunca vou esquecer. Veio um enfermeiro e falou assim para mim: vai embora daqui. Pede para o seu marido assinar o termo e sai daqui, você vai morrer aqui. Eles não têm tratamento para você aqui. Vai embora. Esse enfermeiro falou isso para mim. Gente, eu não sei, o enfermeiro sumiu. Ele falou isso e foi embora, sumiu. E eu lembro que eu liguei pro meu marido na hora e falei: amor, vem aqui pro hospital me tirar daqui agora. E quando meu marido chegou e falou: não, vou levar ela embora. Não, você não pode fazer isso. Se ela morrer na tua mão, a responsabilidade é sua. Ele: então, eu vou assinar o termo e eu vou tirar minha mulher daqui agora. Aí eu lembro que ele assinou um termo e me tirou do hospital. E eu ainda fiquei 3 dias em casa amamentando. Eu fiquei 3 dias em casa amamentando. Aí eu liguei para uma enfermeira amiga nossa, Heloísa, ela está até aí. E falei: Elo, no hospital que você trabalha, tem CPRE? Ela falou: tem, Di, pode vir que aqui tem. E eu lembro que eu fiquei 3 dias em casa e depois, quando a dor, não aguentava mais a dor, né? Eu fui fazer o CPRE. E aí eu fiquei bem, para a honra e glória do Senhor. Só que aí nisso, como meu filho só ia me visitar uma vez no dia, o meu marido teve que ir dando uma madeira, teve que ir dando outras coisas. E aí ele parou de querer o peito. Parou de querer amamentar. E eu lembro que aí ia enchendo, e eu ficava falando: Senhor, eu só queria ter amamentado meu filho. Por que o Senhor deixou eu passar por esse processo? E aí o Senhor foi e falou para mim, forjar pessoas fortes tem que ser na fornalha. Pessoas fortes só é forjada na fornalha. Eu passei por processos que só se eu tivesse muita fé eu conseguiria vencer. E eu lembro que quando eu cheguei lá no hospital para me internar, dessa segunda vez, tinha uma mulher que tinha sido declarada, ela estava lá porque ela tinha sido declarada com estado mental, né? E eu lembro que a mulher cantava um louvor, e esse louvor falava comigo, o louvor falava assim: vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, está doendo, mas não vai querer parar, não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer, vai chegar a provisão para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespera, pelo amor de Deus. E essa irmã cantava esse louvor sem cessar. E os médicos dando sossega-leão para ela, e ela cantando esse louvor. E ela adormeceu cantando esse louvor. E ali eu entendi que era Deus falando comigo. E naquele momento eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não sei o processo que eu vou passar daqui para frente, porque eu não sabia como funcionava o CPRE. Eu falei: Senhor, eu não sei o processo que eu vou passar daqui para frente, mas a partir de hoje a minha fé vai ser inabalável. E realmente a minha fé foi, até hoje, é inabalável. Eu passo por situações, eu passo por luta, mas minha fé é inabalável. Eu sei quem está comigo, eu sei quem luta por mim e eu sei quem guarda a minha vida. Aí essa semana, minha mãe passou por um processo na casa dela. E eu e minha irmã teve que ir lá, né, dar um apoio. E Deus falou para mim assim, quando eu cheguei na minha casa. Depois de todo o processo, Deus falou para mim assim: viu? A geração de hoje só procura os pais quando está com alguma dificuldade. A geração de hoje só se reúne com a família em velório ou em casos de doenças terminais. A geração de hoje não faz mais questão da família. Claro, eu não estou generalizando, tem pessoas que ainda fazem, mas o Senhor falou isso para mim.
que a geração de hoje não faz mais questão da família. Aí Deus falou assim para mim: fala para minha igreja o que eu vou ter que matar na vida deles para eles virem para a casa do Pai. O que eles vão ter que perder para eles quererem o colo do Pai. Nesse momento, me veio a lembrança quando eu perdi o meu tio. E eu lembro que ele morreu de sábado para o domingo. E na nossa igreja o culto era domingo de manhã. E todo mundo estava lá esperando liberação de corpo, essas coisas. E eu me arrumei e falei para o meu marido: eu vou para a igreja. Aí ele falou: amor, mas e se o corpo for liberado e tal? Eu falei: não, dá tempo de eu ir para o culto e voltar. E eu lembro que eu fui para o culto destruída. Mas eu estava na igreja, porque eu falei: o que eu preciso de conforto, essa muvuca não vai trazer. O que eu preciso de conforto, é só lá na casa do Pai que eu vou conseguir. E eu lembro que eu vim para o culto, e nesse culto eu chorei muito, sofri muito, mas eu entendi que o meu alicerce é estar na casa do Pai. Eu entendi que na casa do Pai é onde eu vou encontrar descanso. Eu entendi que só tem muito processos de perda quem aguenta. Eu tive muitos processos de perda. Eu estou com meu marido há 16 anos, ele já foi em 8 velórios comigo. Tudo da família. Eu tive muitos processos de perda. E eu entendi que a minha prioridade é para ser Deus. Eu entendi que tudo que eu passei era para me fortalecer. Eu até brinco que a pastora falou que não existe Mulher Maravilha, né? Eu aprendi a ser peito de aço. Hoje, até me balança, mas me quebrar não me quebra não. Até balança, mas quebrar não quebra não. Por quê? Porque eu entendi que Deus tem um propósito. Hoje, quando o Senhor me mudou a palavra, eu falei: Senhor, em cima da hora sim, pelo amor de Deus, justo comigo. Todo mundo está com a palavra já tem um mês. Justo comigo vai acontecer isso. E aí o Senhor falou: você tem ousadia. Quem tem ousadia, Deus trabalha assim. Quem tem ousadia, Deus faz o sobrenatural, muda tudo. E eu falei: tá bom, Senhor. É para falar então? Então vamos lá. Jó perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu: a fé do Deus que ele servia. Quando a mulher de Jó falou: amaldiçoa seu Deus e morre, Jó falou: ei, sua louca, você pode querer o bem do Senhor, o mal você não quer? Quem és tu para falar da minha fé? Sabe por quê? O mundo vai estar sempre te apontando. Você está passando por isso por quê? Você não serve a Deus? Cadê seu Deus para te honrar agora? Só que eles não entendem que Deus não honra no que o homem vê. Deus não honra no que o homem vê. Deus honra no que está no seu coração. O meu coração falava: Senhor, me deixa gerar. E muitos falavam: você não pode ter filho, você tem problema. A família do meu marido falava: não, o problema não é dele, o problema é você. Você não pode gerar. E até nisso eles pagaram a língua, porque depois a gente foi descobrir que o problema estava no meu marido. Por causa de tipo sanguíneo. E até hoje os médicos falam que a probabilidade dos meus filhos gerarem era muito pouca. Por causa do nosso tipo sanguíneo, eu tinha que ter tomado uma injeção. Alguma coisa assim, eu tinha que ter tomado uma injeção para as crianças gerar. Então, a minha injeção foi Cristo. E eu gerei. E hoje, aconteceu uma coisa comigo uns tempos atrás. Eu estou operada há 3 anos. Dia 19 vai fazer 4. E há uns meses atrás eu gerei de novo. E a médica, quando eu cheguei na médica, eu falei assim para a médica. Eu falei: doutora, eu engravidei. Eu descobri na quinta-feira e eu perdi no domingo. Eu estava aqui na igreja quando eu comecei a abortar.
E aí a doutora falou, impossível. Foi um falso, com certeza foi um falso positivo. E aí eu conversando, eu tenho muitas amigas enfermeiras, as minhas amigas falaram, Dri, falso positivo eu nunca ouvi falar não, falso negativo até existe. Agora um falso positivo eu nunca ouvi falar não. E ali eu entendi. Há muitos anos atrás eu recebi uma promessa, que eu iria gerar uma menina. Só que eu interrompi isso, eu operei, eu falei, Senhor, eu não quero mais, minhas condições financeiras, eu não posso mais gerar. Eu já tenho 3 filhos, eu parei minha vida profissional para cuidar dos meus filhos. E eu falei, não dá mais. E quando eu gerei operada, a palavra diz assim, há algo impossível para Deus? E depois eu fui conversar com algumas pessoas e vi que muitas pessoas operadas geraram. E aí eu falei, Senhor, não faz isso comigo não. O médico falou assim pra mim, ó. Quando eu fui passar lá para operar, ela falou assim, ó. A porcentagem é 4%. De 100 mulheres, 4% pode engravidar de novo. Aí meu marido, não. Você não vai ser as 4%, não. E aí eu entendi. Eu sempre brinquei com meu marido assim. Eu falei, eu vou esperar o Isaac fazer 10 anos. Eu vou lá na Bahia e vou adotar uma neguinha. Porque eu sempre quis ter filho negro. Branquela desse jeito, eu queria um filho negro, tá? Eu casei com meu marido na esperança que havia um pretinho bem pra mim. Não veio, tudo branquelinho. Tá bom, tem um que tá cafezinho com leite, mas não é neguinho. E eu queria um neguinho. Aí eu falei, amor, quando o Isaac fazer 10 anos, eu vou lá na Bahia, vou adotar uma neguinha do cabelo bem tonton. Pra mim, olha, vai ser minha bonequinha. E aí eu comecei a entender. Eu falei, Senhor, tá bom. Porque antes, quando alguém falava, mas você pode gerar, eu falava, tá amarrado, em nome de Jesus. Quando foi para mim engravidar do Isaac, a missionária Rosângela brincava assim comigo. Vai engravidar, né? Eu falava, tá amarrado, em nome de Jesus. Aí ela ficava, eu desamarro. Ela ficava brincando comigo assim. E aí eu engravidei do Isaac. E agora eu entendi que muitas das vezes a gente coloca ponto final onde o Senhor não quer que a gente coloque ponto final. Aonde era para ser só uma vírgula, eu decretei o final. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais. Está fora do meu orçamento. Está fora do que eu consigo suprir. E aí Deus falou para mim, e quem disse que você precisa suprir alguma coisa? E quem disse que precisa ter um orçamento? E quem disse que para você gerar algo, precisa você ter uma boa condição financeira? E aí eu comecei a entender. Quando Pedro nasceu, primeiro filho, todo mundo enche de presente, a família toda dá tudo. O único filho, o único neto homem, o único sobrinho homem da família do negão era o primeiro neto. E aí a família supre tudo. Quando o Rafael nasceu, já era o segundo filho, né? Aí falava, não, agora ela que lute. Ele que lute agora, hein, pastor? Segundo filho, você que lute. Agora ele que lute. Ela que quis engravidar, então agora ela que lute. E aí, eu lembro que um dia na minha casa, o Rafael estava sem leite. E eu ajoelhei e falei para o Senhor assim, Senhor, eu não vou pedir para ninguém. O Senhor me deu e o Senhor falou que o Senhor ia sustentar. Eu vou ficar na minha casa e o sustento vai ter que vir aqui. E eu lembro que nesse dia a minha irmã chegou, na época com as latas, ela levou 3 latas de leite. E naquele momento eu entendi, o Senhor que vai me sustentar. Homem sempre tem o pé no chão. Tirando o meu pastor, que ele não é desse mundo. Homem sempre tem o pé no chão. E a mulher, geralmente, é a que sonha mais, né? É a que voa no pensamento. E o meu marido, então, por ele ser o provedor da casa, ele fica desesperado. Amor, tá chegando tal dia. Amor, não sei o que lá. E eu ficava para ele, Deus proverá.
Até hoje eu falo para ele, Deus proverá. Aí, não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Deus proverá. Falei para ele, nunca faltou, não vai ser agora que vai faltar. Deus nunca nos deu o luxo, mas o necessário sempre teve. E aí eu falo para ele, Deus vai prover, meu lindo. Aí ele fala, não, mas eu preciso correr atrás, que não sei o quê. E eu falo, Deus vai prover. Deus vai prover. E então eu creio que, assim como Deus fez na minha vida, curou essa cicatriz, eu creio que tem muita cicatriz, muitos machucados, que precisam ser curados. Assim como eu, que perdi muitos filhos, eu gerei. E para os médicos era impossível, mas para o meu Deus não era impossível. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que está sendo impossível para você? O que para você fala, Deus, só um milagre, porque para mim fugiu do meu controle. Não consigo mais, até aqui eu fui com as minhas mãos, agora o Senhor entra com a sua provisão. Muitas das vezes isso é uma cura de uma doença, às vezes que não tem cura. Às vezes o que é impossível para você é uma porta de emprego. Às vezes o que é impossível para você é uma família restaurada. Às vezes o que é impossível para você é um filho que está perdido nas drogas. Às vezes o que é impossível para você é um casamento que está destruído. Eu não sei o que é impossível para você. Eu só sei que tem um Deus que é o dono do impossível. Eu falei o quê? Ele é o dono. Quando a gente é dono, a gente faz o que a gente quer. Ele é o dono do impossível. E aí eu te pergunto, precisa mais alguma coisa na sua vida morrer para você reconhecer que precisa do Pai? Precisa você perder mais alguma coisa na tua vida para você reconhecer que você tem um colo de um Pai? Porque é muito difícil eu ter fé quando eu não estou vendo nada. Senhor, como que você vai fazer isso? Não tem de onde vir. E a palavra diz que a fé é daquilo que não se vê, mas se crê. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé tem que ser inabalável. Ainda que seja pequeno, a sua fé tem que ser inabalável. O mundo aí fora quer mostrar que o evangelho acabou. Que hoje em dia não tem mais verdadeiros cristãos. O mundo quer mostrar isso. Para o mundo hoje é tudo charlatão, né? Todas as igrejas hoje não pregam mais a palavra. Que hoje o pastor abre igreja para ganhar recurso. O mundo quer mostrar que Deus não existe. O mundo quer mostrar que Deus não pode mudar a situação. O mundo quer mostrar que a tua causa é perdida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Causa no altar do Senhor nunca é perdida. Aquilo que você coloca no altar do Senhor é certeza que Deus vai fazer. Mas não é no meu tempo, é no tempo dele. Então hoje eu venho falar para você, se você tem uma causa impossível, que você fala não tem mais jeito, a minha família já era, acabou, aquela pessoa não tem mais jeito, coloca no altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor, porque Ele pode fazer muito mais do que Ele já fez. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez Lázaro ressuscitar, por que você acha que Deus não vai mudar essa situação? Se Ele fez uma estéril gerar, por que você acha que tua causa está perdida?
Ei, no mundo você não vai achar o que você está procurando, não. O mundo cada vez mais vai te falar que você não consegue, que você é fraco, que a tua causa é impossível. O mundo só vai te dar palavras que te afundam cada vez mais. Mas no Senhor, Ele é tua força na hora da angústia. E aí eu quero te perguntar, tá precisando de um colo? Vem que o Pai tem. Tá precisando de força? Vem, o Pai tem. Tá precisando de cura? Rebe cantaraba, suidere cantaie. Vem que no Pai tem. Rebe cantaraba, suidere cantaie. Ei, tá precisando de vida transformada, restaurada, rabá canta, suidere cantaie. Vem que no Pai tem. Rabá canta, suidere cantaie. Tá precisando de casamento restaurado, porque o meu Deus fala que tem uma vida aqui que entrou nesta noite falando: ei Pai, hoje eu chego em casa e termino com tudo. Não vai terminar não. Meu Deus tem transformação. Oh, santo, santo, santo Deus. Hoje o Espírito Santo entra nessa casa. Rabacanta suidere cantaie. Muda o ambiente. Rabacanta suidere cantaie. Transforma a situação. Porque você declarou assim: Deus, para ele não tem mais jeito. E eu não vou afundar com ele. E meu Deus fala: tem jeito sim. Enquanto não morrer, tem jeito. E se morrer, eu faço ressuscitar. Oh, santo, santo, santo Deus. Ei, meu Deus manda dizer: tem vidas aqui hoje que precisa rabacanta, suidere canta do colo do Pai. Precisa entender que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Tem vidas aqui hoje que precisa da força que só vem do céu. Oh, santo, santo, santo Deus. E desde já quero convidar. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha: se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação. Nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.